Olá, olá, olá! Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas, tudo bem? Eu vou começar a ajudar você aqui sobre uma técnica poderosa para você aprender como vender sem desconto. Há alguns anos atrás, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, tinham poucos concorrentes. E os produtos e os serviços eram muito parecidos. A única forma de diferenciar uma compra era perguntando o preço. Então, os nossos avós foram ensinados pelos nossos bisavós, não vai pagar preço muito alto. Depois, os nossos avós ensinaram os nossos pais. Por quê? Não tinham outros diferenciais. E nós, quando nós nascemos, os nossos pais falaram, você tem que se preocupar com o preço. Só que a realidade que a gente vive hoje é completamente diferente da realidade que os nossos avós e bisavós viveram. Hoje não tem pouco concorrente, hoje tem concorrente pra caramba, pra tudo que é o lado. E além de ter muito concorrente, existem muitas formas de você se diferenciar. Porém, o seu cliente vai sempre chegar pedindo desconto, falando o preço, dizendo que está caro. E isso é muito ruim. Provavelmente isso aconteceu com você. Se você é empresário, se você é empresária, o que foi? Você foi iludido, ninguém ensinou isso para você. Você pensou que para ter sucesso como empresário, era só ter um bom produto, um bom serviço, legalizar a sua empresa, alugar uma clínica, uma loja, um escritório, uma fábrica, né? Montar uma empresa, contratar pessoas sérias, Então, abrir uma empresa, ter um bom produto, ter um bom serviço, ter uma boa equipe, trabalhar demais, só isso seria necessário para você ter sucesso. Não foi? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, de você acreditar que com essa situação, né? Você trabalhar, não vender tanto quanto você gostaria, você se sentir desrespeitado pelo seu cliente. E aí você achar até que não vale a pena ser empresário, que, trabalho pra cacete, levo pouco dinheiro pra casa, como é que eu faço isso? E aí começou a achar que o problema era do produto, o problema do serviço, o problema da sua empresa. O problema era você, o problema era seu cliente, o problema era seu ponto. E aí começou a ficar com medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de ser apontado na rua, medo de virar empregado dos outros. Medo de ser apontado na rua como fracassado. Tudo isso porque ninguém ensinou o que eu vou ensinar para você aqui e agora. Beleza? Então vamos lá. O que é esse atalho? Então vamos lá. O tema da live de hoje é: conheça uma técnica poderosa para vender sem dar desconto. E aí eu vou começar a dar algumas explicações, beleza? Então vamos lá. O porquê que as pessoas... Então primeiro, por que as pessoas pedem desconto? Eu vou explicar, eu estudei sobre isso, eu pesquisei a beça sobre isso e eu entendi, eu quero divulgar e dividir agora com você. Então vamos lá. Há pouco tempo, por que as pessoas pedem desconto? As pessoas pedem desconto porque elas não sabem perguntar outra coisa. Então deixa eu explicar como é que isso funciona. Há alguns anos atrás, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, tinham poucos concorrentes. E os produtos e os serviços eram muito parecidos. Produtos e serviços muito parecidos, poucos concorrentes. Então, se os produtos e os serviços eram muito parecidos, tinham poucos diferenciais competitivos, a única forma de diferenciar uma compra era perguntando o preço. Então, os nossos avós foram ensinados pelos nossos bisavós, quando for comprar, pergunta o preço, não vai pagar preço muito alto. Os nossos bisavós ensinaram isso aos nossos avós porque os produtos eram muito parecidos e tinham poucas opções. Depois, os nossos avós ensinaram os nossos pais. Quando for comprar alguma coisa, pergunta o preço, hein? Não vai pagar um preço maior. Por quê? Não tinham outros diferenciais. Se você vai em dois locais, a condição é o mesmo, o preço é o mesmo, o produto é o mesmo, o atendimento é o mesmo. Não tinham técnicas de diferenciação, então,
paga o menor preço. Então, os nossos pais foram ensinados a pedir preço para pagar o menor preço. E nós, quando nós nascemos, os nossos pais falaram, você tem que se preocupar com o preço. Só que a realidade que a gente vive hoje é completamente diferente da realidade que os nossos avós e bisavós viveram. Hoje não tem pouco concorrente, hoje tem concorrente pra caramba, pra tudo que é o lado. E além de ter muito concorrente, existem muitas formas de você se diferenciar. Você tem que fazer uma apresentação e uma entrega que o cliente perceba que com você ele vai receber muito mais vantagens do que o concorrente. Então, hoje, existem várias formas de você se diferenciar do seu concorrente. Porém, o seu cliente vai sempre chegar pedindo desconto, falando preço, dizendo que está caro. E isso é muito ruim. Provavelmente isso aconteceu com você. Se você é empresário, se você é empresária, o que foi? Você foi iludido, ninguém ensinou isso para você. Você pensou que para ter sucesso como empresário, era só ter um bom produto, um bom serviço, legalizar a sua empresa, alugar uma clínica, uma loja, um escritório, uma fábrica, né? Montar uma empresa, contratar pessoas sérias, Então, abrir uma empresa, ter um bom produto, ter um bom serviço, ter uma boa equipe, trabalhar demais, só isso seria necessário para você ter sucesso. Não foi? Se você já foi enganado com isso, digita aí agora, hashtag fui enganado. Se você achou que isso era necessário, ninguém nunca disse para você que não bastava só isso. Ok? Se você já aconteceu de você montou a sua empresa, achou que era só montar a empresa, ter um bom produto, um bom serviço e trabalhar muito, que ia ganhar muito dinheiro, Tuane, ela foi enganado, Henrique, fui enganado. Ninguém explicou para você o que eu estou explicando, o que eu vou explicar para você aqui agora. Rafael, fui enganado. Cláudio Caetano, fui enganado, me lasquei. Mas tem solução. Tem solução. Alexandre, sempre pensei assim, Carlos. E outra coisa, além de você se sentir enganado, você se sente desrespeitado. O cliente chega, ele pede tanto desconto, fala que o preço está alto, que você chega a duvidar de você. Né? Quantos aqui já aconteceu comigo, já aconteceu com você, de você acreditar que com essa situação, né? Você trabalhar, não vender tanto quanto você gostaria, você se sente desrespeitado pelo seu cliente, e aí você achar até que não vale a pena ser empresário, que trabalho pra cacete, levo pouco dinheiro pra casa, como é que eu faço isso? E aí começou a achar que o problema era do produto, o problema do serviço, o problema da sua empresa, o problema era você, o problema era seu cliente, o problema era seu ponto. E aí começou a ficar com medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de ser apontado na rua, medo de virar empregado dos outros. Medo de ser apontado na rua como fracassado. Tudo isso porque ninguém ensinou o que eu vou ensinar para você aqui agora. Beleza? Então vamos lá. O que é esse atalho? Então vamos lá. O tema da live de hoje é: conheça uma técnica poderosa para vender sem dar desconto. E aí eu vou começar a dar algumas explicações. Eu vou dar anota uma frase aí agora. Minha dica: toda noite agora, de segunda a sexta, tem live às 23 horas. Eu espero você aqui todas as noites. Beleza? Para ajudar você, eu vou dizer exatamente o que fazer para sua venda aumentar. E eu não sei se você sabe, geralmente, as pessoas que estão sempre participando da live aprendem o que fazer e colocam em prática. Várias pessoas aumentaram as suas vendas com as lives. Tem muita gente que aumentou as vendas só com conteúdo gratuito. Mas vamos lá, anota uma frase aí agora. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Vou repetir. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas.
Então, se você não sabe quais são as razões do cliente, você está perdendo venda de bobeira. Porque o cliente chega para comprar, você não fala o que ele está esperando ouvir, ele toma. Aí você desvende, você acaba convencendo o cliente a não comprar com você, ele vai comprar com outro. Então, primeira frase, o cliente compra pelas razões deles e não pelas suas razões. Beleza? E aí você tem que descobrir, vou falar também da diferença de preço e valor. Então vamos lá. Número 1. Preço é o que o cliente paga e valor é o que recebe. Então, sempre que tem a ver com dinheiro, fala de preço. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Então, vamos lá. Frase número 1. O cliente compra pelas razões dele e não pela nossa. Frase número 2. Preço é o que o cliente paga e valor é o que ele recebe. Beleza? Então, qual a grande sacada? Quando você entende o que o cliente quer ouvir, e você constrói uma argumentação de venda baseado no que ele quis ouvir para tomar a decisão de compra, ele vai querer comprar com você. A maior parte das pessoas perde venda. Já aconteceu com você que está aqui nessa live, no YouTube, no Facebook ou no Instagram, de você começar a atender um cliente, o cliente chegar, mostrar que quer comprar, dá tudo a entender que quer comprar com você, você fica empolgado, você tem um bom produto, tem um bom serviço, mostra tudo, explica tudo, o cliente está todo interessado, você fala o preço e o cliente diz que não vai comprar, que tem que conversar com o marido, com a mulher, com o sócio ou com a sócia, ou que está só dando uma pesquisada que volta no outro dia e não voltar. Aconteceu isso com você? Você falou, cara, o cliente estava tão quente para comprar. Por que ele não comprou? Isso já aconteceu? Se já aconteceu, digita aí. Já aconteceu. Ok? Diz aí se já aconteceu com você. Beleza? Então vamos lá. Por que isso acontece? É porque você tem várias razões. Razão número 1. Você tentou vender para o cliente pelas suas razões. O cliente não está nem aí. Já aconteceu com a Luana, já aconteceu com a máquina de divulgação, já aconteceu com o Pedro, já aconteceu com a Lave Delivery, com o Job Augusto, com o Eriton, com a galera. Ok? Por que isso acontece? Número 1, você vendeu pelas suas razões. Você falou o que você acredita que é importante para o seu cliente. Mas não é, você tem que entender o que é que o seu cliente vê como importância. O que não é? Qual a técnica que não é? É você... eu vou vender esse produto porque eu acredito que isso é importante. Existem pesquisas que podem... Então, várias pessoas estão dizendo, aconteceu. Por exemplo, o Antônio Marcos está aqui no Instagram, Antônio Marcos 09. O Antônio Marcos, ele trabalha com autoescola. Ele disse que várias vezes aconteceu. Ele começou a assistir as lives aqui com a gente, começou a colocar em prática. E a venda dele aumentou muito. O Antônio, vê se é isso, Antônio Marcos. Ele vendia muito pelo WhatsApp. E aí, comigo, as vendas dele começaram a aumentar. Ele se tornou meu aluno. Ele é aluno dos Clipes Secretos. Vê se é isso, Antônio Marcos. Antônio Marcos me contou, gravou um depoimento pra gente, muito legal, que ele dizia que antes... Pô, esqueci os números, Antônio Marcos. Eu sei que, mais ou menos assim, antes, eu sei que ele triplicou o faturamento dele, passando a vender pelas razões do cliente. Ele triplicou o faturamento, é o que a Viviane está dizendo, que também é minha aluna. Ela falou assim, fazer as perguntas certas para o cliente. E vou explicar para você uma dificuldade que você tem. Provavelmente acontece muito isso com você. O cliente chega, faz um monte de pergunta, você responde as perguntas do cliente, e aí você tenta explicar. Peraí, deixa eu te explicar. O cliente, não quero que me explique não, responde para mim. O cliente não deixar você mudar de assunto. E isso é muito ruim. Ok? Grande Afrânio Rocha, aqui no Facebook, tudo bem? Afrânio é meu aluno. Que legal, Afrânio, aluno do Venda Turbinada VT7 já há vários anos. Que legal, cara. Tem um Guto aqui também no Instagram, que é aluno do VT7. Então vamos lá. Eu vou dar para você alguns exemplos. O Afrânio que chegou aqui agora é um aluno, é um exemplo do VT7. O que o Afrânio fazia? Olha só, o Afrânio está no Facebook. Vê se não foi isso, Afrânio. O Afrânio, ele era representante comercial. Antes ele tinha que visitar, ele saía pelas cidades e ele tinha que
visitar, se eu não me engano, cerca de 20 lojas do segmento de moda infantil. Ele tinha que visitar 20 a 30 lojas para, às vezes, fazer uma venda. Ele visitava tudo que era loja de roupa, mesmo as lojas que não eram adequadas para o produto dele. Quando o Afrânio entendeu quem era o cliente ideal dele, né, que é algo que eu vou falar, que era o cliente com mais chance de compra, ele passou a direcionar melhor o foco dele. E aí o Afrânio, se antes ele visitava cerca de 20 lojas para tentar fazer uma venda, depois ele passou a fazer uma venda a cada 3 ou 4 lojas. Mais ou menos isso, né, Afrânio? E isso gerou muito resultado para ele. Quer dizer, ele aumentou a produtividade dele, então ele teve grandes resultados. Então, o Afrânio é um exemplo de quando entendeu quem era o cliente ideal e que tinha mais chance de compra para ele, ele teve um monte de resultado. Né? Voltando aqui, o Afrânio está dizendo que foi isso mesmo. Que bom, Afrânio, eu tenho muito carinho. O Afrânio fez um depoimento. Os alunos ficam tão empolgados que eles gravam depoimentos muito legais. Está dizendo aqui, minhas vendas dobraram graças ao seu treinamento. Então vamos lá, uma frase que eu falo muito. Quem controla a conversa é quem pergunta. Eu falo muito sobre isso. Então vamos lá. Primeira dica, quando o cliente chegar fazendo perguntas a você, é ele que está te controlando. Se você só ficar respondendo, você não consegue assumir a conversa. Então, primeiro, você tem que responder a pergunta do cliente com outra pergunta. O cliente vai responder, você passa a assumir o controle da conversa. Porque é o seguinte, um grande ponto você tem que descobrir quem é o cliente ideal. O cliente ideal é o cliente com mais chance de compra. E a primeira forma que você tem a fazer isso é quando o cliente começar a fazer algumas perguntas, você responde algumas perguntas e para você poder assumir, você começa a fazer algumas outras perguntas para ele. Me fala sobre você, como é que eu posso te ajudar, o que fez você vir à nossa empresa hoje ou ligar para a nossa empresa hoje. Você começa a fazer algumas perguntas. As respostas do cliente vão ser respostas superficiais. As primeiras respostas nunca são as respostas verdadeiras. E aí você começa a fazer outras perguntas que tenham a ver com o problema dele. Existem pesquisas que eu ensino aos meus alunos, você saber quais são as dores. O que é uma dor? Dor é uma coisa que incomoda muito o cliente. Hoje, por exemplo, o meu cliente ideal são empresários e profissionais que estão vendendo menos do que gostaria e fiquem muito chateados, que trabalham e não levam para casa a quantidade de dinheiro que gostariam. Não estão morando na casa que sempre sonharam ou têm o carro que sempre sonharam. Os seus filhos não estudam na escola que sempre sonharam. Eles têm o sentimento de que estão fazendo muito e estão levando pouco. Isso dói muito, então isso é uma dor nele. Eles têm um sentimento que se eles saírem da empresa, a equipe não faz como deveria. Eles sentem muita dor que eles não conseguem descansar de noite, porque está sempre preocupado, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, isso dói muito deles, isso é dor. Então anota aí, dor é uma coisa ruim que o seu cliente ideal vive agora. Cliente ideal, para quem já trabalha com marketing, é o termo de saber quem é a persona, quem é o avatar. Eu gosto da definição de cliente ideal. Então, uma coisa é a dor. É uma coisa que incomoda o seu cliente hoje. O segundo é o medo. É o seguinte, esse cliente, dor eu chamo de dor emocional, dor psicológica. O grupo 8, o grupo V8, Sara, Carla, Fabiola Lima, Job, Lava e tal. Então vocês têm essas dores. Vou falar agora do medo. Quem é o medo? O medo é uma coisa ruim que seu cliente ideal não quer que aconteça no futuro. Por exemplo, o meu cliente ideal, os empresários e profissionais, olha o medo que eles têm. Por eles estarem vendendo pouco hoje ou abaixo do que gostariam, eles têm o medo de quebrar, medo de ficar totalmente endividado, medo de decepcionar as pessoas que confiaram neles, medo da empresa quebrar e ter cobrador na porta de casa. Ô fulano, vai pagar ou não vai pagar?
E aí, vai pagar ou não vai? Porque o nego bate cobrador na tua porta, vizinho, família, vendo você naquela humilhação. Medo de ser apontado na rua como fracassado. Medo de ter que virar empregado dos outros de novo e ter chefe chato quando você teve a liberdade de ter o seu negócio. Ó, o Florencio, Wesley, Renan, Fabiola, Rafael tem esses medos. Então, se vocês têm esses dores e esses medos, vocês representam o meu cliente ideal. Então, quando eu entendi as dores e medos, dor é uma coisa ruim, emocional, psicológica, que te incomoda agora. E medo é uma coisa ruim que você não quer que aconteça no futuro. Beleza? Então, quando você... Agora, olha a sacada aqui agora. Eu ensino aos meus alunos a entender como descobrir dores e medos do cliente. Tem pesquisa, tem perguntas para você descobrir. Quando você... Olha, anota agora a sacada. Quando você descobre quais são as dores e medos do seu cliente ideal, o primeiro passo é você construir a sua entrega de uma forma verdadeira que elimine a dor. Por exemplo, no meu caso, eu sei quais são as dores e medos do meu cliente ideal. O que eu fiz? Os meus treinamentos geram resultados muito rápidos. Por quê? Gerando resultado muito rápido, as pessoas quando compram o meu... Por exemplo, o Antônio Marcos comentou aqui, ele dobrou as vendas no primeiro mês. Por quê? Ele aprendeu no meu treinamento como resolve rápido. Então, vamos lá. Quando eu entendi as dores e medos do meu cliente ideal, o meu primeiro passo foi criar treinamentos que eliminam de verdade essa dor e medo rápido. Então, por que o meu treinamento gera resultado rápido lá quando eu ensino? Porque quando gera resultado rápido, primeiro, o Antônio Marcos comentou aqui que dobrou as vendas dele no primeiro mês. Certo, Antônio? Confirme aí no Instagram. Isso deixou ele motivado. Primeiro, ele já recuperou o investimento rápido do que ele fez. Começou a dar lucro. Se sentiu poderoso. Colocou em prática. Continuou assistindo também. E a venda foi crescendo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente entende as dores e medos do nosso cliente ideal, a gente tem que entender quais são as dores e medos que podem ser resolvidos com os nossos produtos ou serviços. Então, primeira coisa, eu entrego algo que de verdade elimina dor e medo. E depois disso, a gente fala o tempo todo, toda a comunicação da nossa empresa, seja nas redes sociais, todas as nossas postagens, minha equipe de marketing cita as dores e medos do meu cliente ideal. A minha equipe de comercial no telefone, quando conversa com alguém, o tempo todo cita a dor e medo. Então, o que eu fiz? A gente estudou as dores e medos do nosso cliente ideal, a gente soluciona essas dores e medos em curto prazo e a gente se comunica dizendo que a gente elimina isso. Então, nós não vendemos treinamentos, nós vendemos eliminação de dor e medo. Ok? Então, dor e medo são emoções ruins que o cliente ideal quer resolver. Além disso, tem desejo e sonho. Desejo é uma coisa boa que nosso cliente ideal quer. Então, quando eu descubro o desejo, eu mostro também... Então, vamos lá. Eu e minha equipe, nós mostramos que os nossos treinamentos eliminam... Eu não falo, o meu treinamento elimina o seu dor e o seu medo. A gente mostra que a gente conhece o que a pessoa está passando. E anota uma dica aí. Quando nós falamos das dores e medos do nosso cliente ideal de uma forma mais clara, mais lúcida, mais explicada do que ele mesmo falaria, ele fala assim, porra, esse cara conhece o meu problema. Esse cara sabe do que eu estou falando. E aí, se o seu cliente ideal vê você como um especialista no problema dele, se o seu cliente ideal vê que você conhece bem o problema dele, ele fala, porra, se esse cara conhece bem o meu problema, esse cara conhece, ou essa menina conhece a solução do problema. Então, quando o cliente percebe
que você sabe melhor do que ele dos problemas e das soluções que ele tem, ele fica querendo comprar com você, porque ele vê que você pode ajudá-lo. Então você começa a vender sem estar vendendo. Entendeu? Perceba o seguinte, 2 pessoas aqui já falaram: Sérgio, como é que funciona o seu treinamento? Quero me inscrever. E eu nem fiz pitch de venda, eu nem falei. Por quê? Porque outra coisa, eu só ensino o que eu uso na prática. Só ao falar aqui, né, do que eu sei que você está passando, 2 pessoas aqui no Instagram já falaram: cara, eu quero fazer teu treinamento. Por quê? Porque eu mostro o que eu conheço. Então, anota aí, quando você fala para o seu cliente dos problemas que ele está passando, e ele percebe que você conhece o problema, ele vê que você sabe a solução. Uma outra coisa, você tem que falar também como vai ser a vida do cliente depois que você ajudar ele. Por exemplo, aí vem o desejo. Eu falei que dor é uma coisa ruim, emocional, psicológica, que o cliente está vivendo hoje, e falei que medo é uma coisa ruim que ele quer no futuro, que ele não quer. Porque ele não quer que aconteça aquele medo. E você tem que provar que você resolve esse medo. Ok? Além disso, tem o desejo. O que é o desejo? O que é desejo? O desejo é uma coisa boa que o cliente quer agora e ele não tem. Por exemplo, o meu cliente ideal, qual o desejo que ele tem? Ele quer poder trabalhar sim, mas ele quer ter lucro. Ele quer trabalhar as horas que ele definiu, mas ele quer ter dinheiro. O meu cliente ideal quer ter tempo livre para ficar com a família. Tem um monte de gente aqui que trabalha pra cacete, tá levando pouco dinheiro para casa e não tem tempo de ficar com os filhos que gostaria, não tem tempo de ficar com a mulher, não tem tempo de ficar com o marido, não tem tempo de sair para namorar, para dar beijo na boca. Tem gente que tá aqui que não tem tempo de transar, que tá sempre tenso, tá sempre trabalhando. O meu cliente ideal tem desejo de trabalhar, mas quer ter tempo livre para ficar com filho, família, para poder namorar, quer ter tempo livre para ficar de bobeira, para ver um filme. Há muita gente monta uma empresa e vira escravo na própria empresa. O desejo do meu cliente ideal é trabalhar, mas ter direito a viver, curtir, fazer as coisas que ama. Por exemplo, aqui em casa a gente está decidindo, a gente vai montar a nossa horta. A gente está começando a montar uma horta orgânica aqui em casa. Comecei a fazer meditação, vou começar a fazer yoga para ter mais alongamento. Tem gente que trabalha, não tem tempo para isso. Então, meu cliente ideal, desejo, tempo livre para fazer o que ama, saber que a equipe está lá fazendo a empresa funcionar sem precisar estar dando bronca. Sonho do meu cliente ideal. Sonho é uma coisa futuro que ele quer no futuro. O meu cliente ideal, ele tem um sonho de poder viajar muito quando for possível essa doença passar. Ele quer ser reconhecido pela região dele como um empresário, uma empresária de sucesso. Quer ser entrevistado. Quer criar uma empresa maior do que ele. Quando ficar velhinho, velhinha ou quando morrer, a empresa vai ficar. A pessoa vai ser reconhecida como uma pessoa de sucesso. Então, como eu sei as dores e medos do meu cliente ideal e os sonhos e desejos, o que eu faço? O meu treinamento gera resultado rápido para eliminar a dor e medo e ajudar a conquistar desejo e sonho. E toda a nossa comunicação é feita mostrando que a gente resolve. Então, quando as pessoas veem um treinamento do Dr. Venda, falam: eu vou fazer o treinamento do Dr. Venda, por quê? Eu vou eliminar dor e medo e vou conquistar desejo e sonho. Então, eu não vendo treinamento. Eu não vendo mentoria. Eu vendo solução, eu vendo e entrego solução. E eu vou dizer para você uma coisa. Se você não olha só o que eu vou falar, você não precisa comprar o meu treinamento se você não tiver pressa. Se você assistir várias lives, você vai aprender como aumentar as vendas. Porém, se você não aguenta mais perder tempo, se você não aguenta mais rasgar dinheiro, se você quer ter resultado rápido, aí você se torna meu aluno. Ok? Por isso nós ajudamos tantas pessoas. Ok? Então, você tem que aprender dores, medos, desejos e sonhos, resolver e comunicar. Porque é o seguinte, vender treinamento é uma coisa, vender dores e medos é outra, beleza? Então fique com Deus, valeu.